Olá, meu nome é Matheus Israel. E talvez você não saiba o que é a fé, porque muitas pessoas têm ideias erradas sobre o que significa. Alguns a colocam como se fosse oposta à razão, à lógica e à ciência, enquanto outros tratam a fé como se fosse algum poder interior que nós temos de alterar o mundo à nossa volta de acordo com o que queremos. Se queremos muito algo, vamos ter isso. Essas duas ideias estão completamente erradas. Quero mostrar nesse vídeo, à luz da Escritura, o que a fé realmente é, do que ela realmente se trata. Bom, já começando então pelo texto que provavelmente é o mais usado para se definir a fé. Hebreus 11, verso 1. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Muitos usam, então, esse versículo para tratar a fé como se fosse algum tipo de crença rasa, sem base sólida. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando avançamos mais um pouco para o verso 6 do mesmo capítulo, vemos que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Entenda, está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas depois não cita apenas a crença que ele existe, cita também crer no fato de que ele recompensa aqueles que o buscam. Então veja que não tem a ver apenas com crer na existência de Deus, mas também no caráter de Deus e nas ações de Deus. Ou seja, tem a ver com conhecê-lo. No primeiro vídeo desse canal, falamos sobre a existência de Deus de uma forma que não exige fé, apenas usando argumentos lógicos. Ou seja, apenas pela razão já é possível alguém chegar à conclusão de que Deus existe. Ou seja, a fé não é necessária para crer que Deus existe. Ela é algo muito maior. Quando vemos lá em Gálatas 5:22, quando se fala do fruto do Espírito, ele é caracterizado, dentre outras coisas, pela fé. Mas em outras traduções você não vai encontrar a palavra fé ali, e sim fidelidade. Porque fé, tanto no grego quanto no hebraico, ou seja, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, tem relação não apenas com crença. Fé não é só crer. Fé tem a ver com confiar em ser fiel a Deus. Ou seja, a fé é muito mais do que apenas crença e, com certeza, muito mais ainda do que uma crença rasa. Então, a ideia de colocar a fé em contraste à ciência, à razão, à lógica, não tem fundamento. Inclusive, muitos cientistas ao longo da história eram cristãos. E se a fé cristã fosse tão contrária assim à ciência, não teríamos uma frase muito interessante, que é Fides Queres Intellectum, perdão pela pronúncia do latim. A fé que busca entendimento, a fé que busca inteligência, intelecto. Muitos cientistas no passado tinham fé, criam em Deus e então buscavam conhecer mais sobre aquilo que Deus criou. Então a nossa fé ela não é uma crença rasa, porque nós cremos em Deus. Então nós buscamos conhecê-lo mais e mais, buscamos confiar nele, ser fiéis a ele. Nós não apenas acreditamos que Deus existe, nós temos um relacionamento com ele. E nesse relacionamento nós crescemos em conhecimento de Deus. E esse conhecimento agrega a nossa fé. Sabemos que se Deus já cumpriu tantas promessas no passado, ele continuará a cumprir. Sabemos que Deus é fiel e então nós também nos tornamos fiéis a Deus. E agora eu quero entrar em outro ponto. E se de um lado nós temos os céticos, tratando a fé como uma mera crença sem base, também temos pessoas que vão para um lado mais místico e tratam a fé como algum tipo de poder interno. E isso também está errado. Eu já ouvi, por exemplo, alguns afirmarem que pessoas de outras religiões também podem ser curadas se elas tiverem muita fé. Ou seja, essa ideia parece implicar que quem cura é a própria fé e não Deus. Mas não é isso que vemos na Escritura. Deus cura, é verdade, ele cura, ele faz milagres, isso ainda acontece hoje. Mas quando ele quer e como ele quer. Você ter a maior fé do mundo não vai obrigar Deus a atender os seus desejos. Ah, mas a Bíblia diz que ele nos dá o que pedimos. Sim, é verdade, mas também diz que é de acordo com a vontade dele. Ou seja, se pedimos alguma coisa contrária à vontade de Deus, ele simplesmente não vai nos atender. E ponto. Nós não podemos mandar em Deus. E também não podemos mandar no mundo ao nosso redor, determinar que as coisas aconteçam quando a Bíblia não ensina isso. Sim, existem casos de determinação, é verdade. Por exemplo, no caso de expulsões de demônios, coisas do tipo. Agora, determinar que você vai conseguir uma bênção, que você vai conseguir tal coisa, se Deus não quiser, não vai acontecer. E não, a fé sozinha ela não tem nenhuma capacidade de curar. Sim, existe o efeito placebo. O seu próprio corpo vai reagir melhor se você acreditar nisso. Porém, placebo não cura câncer. Isso serve em escalas menores, como por exemplo dores ou algo do tipo. Agora, para problemas realmente sérios, é impossível que placebo funcione para curar alguém. Da mesma forma, a fé em alguém que não seja Deus ou em alguma coisa
não vai curar ou salvar ninguém. A fé bíblica, a fé da qual a Bíblia fala, é a fé em Deus. Bom, mas alguém pode citar os versículos onde Jesus, por exemplo, diz: a tua fé te salvou? Ou, por exemplo, quando ele elogia a fé de alguém e então a cura. Então quer dizer que para a pessoa ser curada, ela precisa ter muita fé. Logo, se pessoas não são curadas, é porque elas não tiveram fé o bastante. Algumas pessoas realmente acreditam nisso, mas não é o que a Bíblia ensina. Sim, Deus prefere que a pessoa tenha fé. Ele decidiu fazer desse modo, mas ele não precisa. Ele não precisa da sua fé. Ele prefere que você a tenha e ele vai te conceder a fé. Mas ele não precisa dela para fazer nada. A fé não é um tipo de barganha com Deus. Olha, eu vou conseguir isso de Deus porque eu tenho mais fé do que o meu irmão. Isso não existe. Temos um exemplo muito interessante sobre isso, que é o caso do menino lunático. Inicialmente, o pai do menino duvida que Jesus possa curar o seu filho. E então Jesus diz: se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então algumas pessoas vão usar esse versículo para querer dizer que é a fé por conta própria que faz alguma coisa. Porém, se continuarmos lendo, vamos ver a resposta daquele homem. Ele diz: eu creio, Senhor, e complementa: me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, aquele homem não tinha tanta fé assim. Ele duvidava. Porém, mesmo assim, Jesus curou o filho dele. E com certeza, a partir daquele momento, ele passou a realmente ter fé, a confiar em Deus e a buscar ser fiel a ele. Ou seja, não é a fé que faz alguma coisa por si só e de muita valia, com toda certeza, mas quem opera é o próprio Deus. E não depende do tamanho da nossa fé. Jesus falou sobre isso várias vezes, quando ele disse que a fé precisa ser ao menos como um grão de mostarda. A ideia, então, desse símbolo é dizer que a fé pode até ser pequena, mas ela precisa crescer e dar frutos depois. Isso tem muito a ver com o que lemos lá em Tiago, onde fala que uma fé sem obras é morta. Algumas pessoas também entendem errado esse texto e pensam que existe um tipo de fé viva e um tipo de fé morta, mas isso não é verdade. Quando fala sobre uma fé morta, está querendo dizer que não é uma fé verdadeira, não é uma fé de verdade. Porque agora saímos do assunto de fé para cura ou para conseguir algo na vida e falamos da fé para a salvação. Esse é um ponto muito interessante. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Porém, quem é salvo pratica as obras. Se você realmente confia em Deus, se você realmente é fiel a Deus, você vai praticar as boas obras que Ele preparou para você. Então, uma fé que não produz frutos não é uma fé verdadeira. Você pode até estar crendo que Deus existe, acreditando nisso, mas não está sendo fiel a Ele. E, na verdade, nem está crendo muito assim que Deus existe. Porque se cresce nele, saberia que deveria praticar o que agrada a ele. E por fim, quero falar especificamente sobre a fé para a salvação. A fé não vem de nós. A Bíblia fala sobre a medida de fé que ele repartiu a cada um. Mesmo a nossa fé, que foi necessária para a nossa salvação, foi nos concedida por Deus. Nem a fé é mérito nosso. Você não tem mérito em crer mais em Deus do que o irmão do seu lado. Nós não temos mérito em nossa salvação. No seu estado caído, você nem poderia crer em Deus, você não teria fé nele. Você só tem isso porque o Espírito Santo agiu no seu coração. E se, no caso, você ainda não tem essa fé, basta buscar. Porque a fé não é algo inato de nós, como vimos aqui, ela é algo que Deus nos concede. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem pouca fé ou nenhuma fé, basta ouvir a Deus. Congregar numa igreja local, escutar pregações, ler a Bíblia, conhecer mais sobre Deus fará com que você cresça em fé nele. Espero que tenha ficado bem claro. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários ou no meu e-mail. Deus abençoe e até o próximo vídeo.